Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar a fazer mais um vídeo. Hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre mim, sobre as coisas que eu tenho pensado, que eu tenho ultimamente tentado reagrupar algumas ideias, algumas situações vivenciadas por mim, algumas experiências para compartilhar aqui no canal. O objetivo do canal é não só falar das situações da minha profissão, mas falar também um pouco de mim, para que as pessoas me conheçam e compartilhar ideias e situações quando for possível, quando tivermos outros conteúdos, a gente vai compartilhando, tá? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre felicidade, Às vezes as pessoas pensam que a felicidade é algo inatingível, que é algo impossível, de se conseguir. Ou então atribuem a felicidade a outras pessoas. É como se ela pudesse ser encontrada apenas no outro, Mas hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre algumas situações que eu venho pensando e para quem acha que ser feliz é impossível, Eu sou uma pessoa assim que penso muito sobre as questões da vida. As coisas me angustiam bastante, mas no bom sentido, no sentido assim de encontrar uma compreensão para como as coisas se desenrolam. Então eu quero explicações, sempre busco algumas explicações para as coisas que acontecem. Às vezes bate aquela maresia, tipo, será que eu estou viajando na maionese? Será que eu estou criando, de tanto problematizar, de tanto ficar pensando a respeito das coisas, da vida mesmo. Mas assim, na grande maioria, das vezes, questionar a vida, como ela acontece, como ela se desenrola, qual é o desenrolo da hora, isso me inquieta um bocado, E constantemente eu estou pensando sobre isso, no que isso me tire paz. Não é não é essa a questão. A questão é pensar mesmo com a intenção de encontrar sentido, com essa intenção de descobrir coisas novas, curiosidades, explicações para as coisas, enfim. Então, eu andei pensando um bocado sobre essa questão da felicidade que permeia o ser humano e tudo que nos remete a isso, Eu lembro que eu tinha uma colega no ginásio, na época do meu ensino fundamental, que eu me lembrei disso porque essa foi uma época bem marcante, E eu tinha uma coleguinha que ela sempre falava que felicidade era coisa de momento, E eu pensava assim, gente, essa menina tem só 13 anos e ela já falava essas coisas naquela época, Coisa de adolescente, não sei, ou coisas que permeavam a própria vida dela, Ela vinha de um lar um pouco tumultuado e talvez algumas situações tenham levado ela a criar essa ideia, esse conceito sobre felicidade. Mas eu pensei, eu sempre pensava, será que essa menina tem razão? Eu lembrei porque a gente está falando de felicidade, então assim, vou falando de uma forma bem livre, não quero aqui colocar muitas teorias em cima disso. Falando na nossa linguagem mesmo de senso comum. E
E eu fiquei pensando sobre isso, né? Outro dia eu estava pensando sobre isso. Felicidade é coisa de momento. Mas é totalmente possível ser feliz, né? Mesmo que seja por instantes, né? A questão real é uma só, né? A pessoa responsável pela sua felicidade é você, né? Eu nem sempre eu soube disso, né? Eu tive que experimentar algumas situações para chegar nesse entendimento. Mas até um certo ponto da minha vida, eu também acreditava que para ser feliz eu precisava de pessoas e de coisas, né? Eu também já experimentei esse sentimento. Então, hoje eu descobri, né? Eu já descobri que a real pessoa principal, né, responsável pela felicidade que eu sinto sou eu. Então, por isso eu busco, né? Eu corro atrás dela, sem esperar que o outro faça isso por mim, né? Então, eu aprendi a batalhar por isso já há um tempo. E, assim, a gente precisa entender que, além do horizonte, né, como diz aquela música, existe um lugar, não só para mim, mas existe um lugar de um espaço de felicidade para aquele que busca, né, para aquele que procura. E basta você procurar da maneira correta, né, que você pode se completar, você pode alcançar essa felicidade tão esperada, né, por todo mundo. E por muito tempo, assim, a minha visão foi muito periférica com relação a isso, né? Então eu apesar de hoje, né, eu não ter atingido todos os níveis, né, de felicidade ou de satisfação, de contentamento, hoje eu me sinto muito mais forte, né? E eu posso dizer que, assim, muitas dessas conclusões que eu cheguei foi em meio às crises. Então, assim, a crise, ela é um estimulante. Se a gente tiver uma mudança de olhar, uma mudança de perspectiva sobre as crises, ela acaba nos estimulando e nos movimentando em direção a um objetivo maior, a um objetivo que vá nos fazer bem, né? Aquilo que a gente busca. Então, a crise, ela pode nos, né, movimentar e pode ser usada ao nosso favor, né, quando a gente muda a nossa perspectiva em relação a ela. Então, eu acho que essa é a grande sacada, você dá um novo significado, né, àquilo que parece o fim de tudo ou aquilo que parece o caos, né? Então, eu vim pensando sobre esse tempo que a gente está vivendo, né? A pandemia, que é mais um pandemônio, né? Quando isso começou, veio muito caos, né? Junto com essa situação da pandemia. E assim, a gente começa a perceber que através, né? Começou a perceber que através da instalação desse caos, a gente percebe que a gente não tem controle sobre nada, né? Então, quem tinha uma vida muito arrumadinha ou quem tinha uma rotina muito regradinha, ou tinha um suposto controle sobre, né, sobre as coisas, percebeu e se viu impotente, né, nessa pandemia. E aí, para onde que vai a felicidade nessas horas? Né? Quando você percebe que
Não tem nada que você possa fazer para lutar contra esse vírus, né, que apareceu aí no começo do ano de 2020 e veio trazendo tanto caos, né, para as nossas vidas e modificando tudo. Será que dá para ser feliz no meio disso tudo, né? Então eu sempre gostei de uma frase que é viver um dia de cada vez, mas não no sentido do comodismo, mas viver um dia de cada vez com uma perspectiva de esperança de dias melhores, né? Sem aquela sensação de que nada vai se resolver ou que você vai empurrar a vida com a barriga, né? Então vamos viver um dia de cada vez, respeitando a nossa limitação, mas sempre com um olhar lá na frente. É o que eu falei antes. Além do horizonte existe um lugar, né? Como diz a música, bonito, tranquilo pra gente se amar. Então alguma coisa tem além do horizonte esperando pela gente, né? É só a gente acreditar e seguir nessa direção. Então a gente tem vivido um tempo, né, complicado de perceber essa felicidade, né, de captar essa felicidade, porque na realidade ela mora dentro, né? A felicidade ela não está em coisas ou em pessoas, ela mora dentro da gente, então ela precisa ser estimulada, precisa ser descoberta, né? Ela precisa ser explorada. Então existe alguma coisa dentro da gente que pode aflorar, né, as situações positivas que a gente não tem conseguido viver. Então eu tenho descoberto que felicidade é você. Felicidade sou eu. Felicidade é a gente poder ser quem a gente é, né? É um momento que a gente percebe que você é a peça mais importante do processo, né? E ela é assim, ela é um bem adquirido, né? Como se fosse um bem adquirido. Na minha opinião, ela é para todos. Ela não é só para mim, ela não está limitada só a quem possui grandezas, né? Quem possui impérios ou coisas materiais. A felicidade ela é muito mais abstrata do que concreta, né? Ela é muito mais sentida do que palpável. Então, não pode estar em coisas. Ela está dentro da gente, né? E eu tenho vivenciado isso dia após dia, tenho descobrido isso. E quem se diz ou se sente infeliz, na verdade é alguém que ainda não encontrou esse caminho em si mesmo, né? Então, eu queria deixar assim uma reflexão hoje mais estreita, mais sucinta, um pensamento mais voltado, né, para o senso comum, para aquilo que muitos de nós quer experimentar, quer vivenciar, que é a felicidade, são momentos de felicidade, é uma vida feliz, né? É quando a gente entende isso, quando a gente entende que isso está em nós e nós somos essa parte principal do processo, né? Então, não existe um padrão para esse estado feliz. O problema maior eu acho que está nos rótulos, nas cobranças sociais, naquilo que nos impõe para ser, né? Aquilo que as pessoas projetam na gente e a gente acaba vestindo aquilo e acaba aderindo àquilo, achando que a nossa vida ou o nosso proceder ele está sempre pautado nisso, em agradar o outro ou fazer o que o outro, né, que o outro se agrade.
e acabar se desagradando. Será que se a gente fizesse agora uma lista do que a gente considera que envolve felicidade, o que a gente escreveria? O que iria aparecer nesse elenco? Se a gente pegasse um papel, uma caneta e começasse a escrever, felicidade é, o que ela seria? O que a gente escreveria? O que sairia nesse papel? Será que o nosso conceito de felicidade ele está alinhado àquilo que a gente sente e àquilo que a gente está vivendo, né? Se a gente procurar bem direitinho, a gente vai perceber que a felicidade ela é subjetiva, né? É aquilo que é felicidade para mim é diferente do que é felicidade para você, né? Eu acho que o mais importante, de verdade, reside em nós. Felicidade mora dentro, e se a gente procurar bem direitinho no nosso interior, lá estão todas as fontes que ainda precisam jorrar, certo? Então eu quero deixar para você essa reflexão e dizer para você ser feliz com aquilo que você é, com quem você é. Ser feliz sendo você mesmo. E se você se achar muito diferente dos outros, celebre, comemore, porque você é raro, ok? Não fique buscando ser algo que você não é. Celebre quem você é, seja quem você é, aceite quem você é, ame quem você é. E quem não gostar, paciência. A gente não veio a esse mundo para cumprir expectativas dos outros. Busque as suas próprias fontes de alegria, suas próprias fontes de felicidade e bola para frente, ok? Eu agradeço a você por ter ficado comigo. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, você pode compartilhar com alguém e curtir o canal, ok? Um beijo para você.